Bom dia, Capelo. Você já está com a gente. Eu aproveito para botar na tela aí, ó. Em nova oferta Libra, Mubadala propõe pagar 4 bilhões de reais, mesmo sem adesão de todos os clubes. Traz mais detalhes para a gente, por favor. Bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, Tim Vickery, Caju. É um movimento mais agressivo que Mubadala faz em meses de negociação, Barreto. E agressivo aqui no bom sentido da palavra, no sentido de decisivo. Porque, como todo mundo já sabe, pelo menos as pessoas que estão acompanhando essa negociação, existem dois grupos antagônicos de dirigentes, Libra e Forte Futebol. Ambos conseguiram as suas propostas de investidores que querem se tornar sócios da futura Liga de Clubes, uma liga que inicialmente teria 40 clubes de Série A e de Série B, mas tinha ali uma diferença entre as propostas, porque na proposta da Serengeti para o Forte Futebol tinha uma proposta intermediária, dizendo, se for todos os clubes, a Serengeti pretende pagar 4,85 bilhões de reais. Se tiver só um cenário parcial, com 20 clubes, 25, 30, aí tem uma proposta de 2,2 bilhões. E Mubadala até então não tinha esse cenário intermediário, não tinha um valor para o caso de não ter todos os 40 clubes, ou pelo menos 35, como a gente vai detalhar um pouco mais em relação a essa proposta. E agora, eles apresentaram uma nova oferta, e nessa nova oferta, a proposta global para todos os 40 clubes é de 4,75 bilhões de reais, 4 bilhões e 750 milhões, e se não tiver todos, ou pelo menos 35 clubes, se tiver entre 18 e 34, aí a proposta passa a ser de 4 bilhões de reais, e o negócio vai adiante, mesmo se não tiver adesão de todo mundo. E por que isso importa muito nesse momento? Porque como tem dois grupos antagônicos e eles estavam disputando para ver quem tinha a melhor oferta, nesse momento, Libra, que tem a proposta do Mubadala, um fundo dos Emirados Árabes, vai acenar para todos os dirigentes do outro lado do Forte Futebol e vai tentar convencê-los a trocar de lado, a aderir à Libra, acenando com essa possibilidade de receber esses 4 bilhões, que são uma proposta financeiramente maior do que aquela que tem no outro grupo. Desde que esse assunto começou, desde as suas primeiras participações aqui no Redação para falar disso, eu estou sempre tocando no ponto da divisão, a que isso pode levar. Essa nova notícia traz alguma mudança no sentido de que possa haver um acordo, Capelo, e a gente não tenha simplesmente dois grupos negociando direitos de TV e sim, efetivamente, uma liga? Existem vários pontos de divergência entre os dirigentes, Barreto? Um deles é em relação à distribuição do dinheiro dos direitos de transmissão, e isso se mantém inalterado. Essa nova oferta, ela mantém a mesma estrutura. Os clubes que estão do lado da Libra, eles entendem que eles já estressaram esse assunto e chegaram ao melhor modelo possível, que é mais equilibrado do que é a distribuição atual do futebol brasileiro, mas é um pouco menos equilibrado do que o que está propondo o Forte Futebol. E nesse sentido, eles não pretendem recuar. O que teve foi algumas pequenas mudanças em outros pontos. Então, tinha uma cláusula ali com um mínimo garantido para Corinthians e Flamengo, dizendo que se o montante arrecadado com TV do Campeonato Brasileiro fosse igual ou menor, os dois clubes receberiam exatamente o que eles já recebem hoje como um mínimo garantido, em detrimento de todos os outros clubes. Nessa reunião de sexta-feira, além de apresentar essa nova proposta dos clubes aprovarem, e agora eles estão num estágio de minutas contratuais, discutindo ali minúcias, mas enfim, os termos gerais já foram aprovados, eles também aprovaram a extensão desse mínimo garantido para todos os outros clubes. Significa que aqueles que têm algum tipo de mínimo garantido no contrato atual com a Globo vão manter esse valor para o próximo contrato. E aqueles que também não têm o mínimo garantido, mas já tem um X, aquele X está garantido. Então, esse benefício ele não foi retirado de Corinthians e Flamengo, como pretendia o Forte Futebol, mas ele foi estendido a outros clubes. E essa, acho que foi a única concessão que foi feita nesse momento das negociações, porque outras já foram no passado, para tentar convencer. No fim do dia, Barreto, a disputa continua sendo quem consegue tirar membros do outro grupo. Libra tem 18 clubes, Forte Futebol tem 34 clubes, e os dois grupos estão olhando um para o outro e dizendo, a minha proposta é melhor, a minha liga é mais firme, o meu negócio vai ser mais bem sucedido no futuro, vocês têm que vir para cá. O jogo continua a ser jogado nessas bases. Mas enquanto estiver assim, mesmo que seja 34 de um lado e 18 do outro, 40 do lado e 50, ou, enfim, se não estiverem todos no mesmo lado, não tem liga efetivamente, e o ponto que você destacou aí, é o principal? É correto dizer que ele é o principal, o ponto da distribuição de direitos?
É o principal, sem dúvida. O dinheiro do direito de transmissão é um dos principais pontos, até porque, e aí é que a gente tem que ser muito prático e realista, dirigente de clube de futebol só está preocupado com dinheiro, né? Tem várias outras questões de liga que deveriam ser debatidas, fair play financeiro, construção do produto, né? Como se desenvolve o futebol brasileiro, inclusive internacionalmente, tem várias questões para discutir, mas neste estágio só se preocupa com o dinheiro. E aí você tem dois dinheiros diferentes aqui, você tem duas fontes, né? Uma é o direito de transmissão, que vai cair todos os anos, que eles vão vender para emissoras e tal, esse dinheiro vai ser distribuído e esse é um ponto de divergência. E tem o dinheiro do investidor, desta empresa, desse fundo de investimentos, que pode ser o Mubadala, dos Emirados Árabes, ou pode ser Serengeti, dos Estados Unidos, que vão comprar 20% da liga e vão fazer um pagamento único de imediato, né? Imediato que eu digo no curto prazo, né? Não vai ser todos os anos, é um pagamento pontual. E aí é exatamente disso que a gente está tratando agora. A grande diferença é que, como o Mubadala agora tem um cenário parcial, dizendo que, olha, se não aderirem todos, nós vamos pagar 4 bilhões mesmo assim, como eu disse, é o movimento mais agressivo desses últimos meses todos, porque sinaliza que se não houver liga de fato, né, se não tiver 40 clubes de Série A e Série B para organizar o campeonato, tratar de calendário, tratar de todas essas questões, se tiver só 2 blocos comerciais, o Badala vai em frente mesmo assim para fazer esse pagamento de 4 bilhões. Então essa é uma mensagem muito forte aos clubes do Forte. Essa frase ficou até mal construída pela sequência de fortes, mas é uma sinalização muito, muito incisiva de que o Mubadala quer prosseguir com o negócio, mesmo que o cenário ideal, que ainda é tratado por todas as partes envolvidas, sempre que eu falo com os fundos, com os clubes, eu sempre pergunto, mas esses 2 blocos comerciais, eles interessam? Ninguém quer isso, todo mundo quer uma liga unificada, mas está nesse jogo de poder, nessa negociação, em que eles estão batendo o pé dizendo que, olha, mesmo se não tiver os 40, vamos seguir adiante. Então, Barreto, parece que depois de até anos, né, eu diria meses, mas são anos de negociações em relação à fundação da liga, ou vai ou racha. Não se preocupa com essa coisa de editar texto ao vivo, não, que eu sei como é complicado, né? Principalmente pela obsessão que a gente tem no jornalismo brasileiro, que não existe no jornalismo inglês e norte-americano, por exemplo, de não repetir palavras. Né? No jornalismo inglês e no jornalismo americano, na verdade é o contrário. Se repetir uma palavra é necessário para reforçar o entendimento, então você se obriga a repetir. Se a palavra é a palavra certa, é a palavra certa sempre. Aqui... Embora quantidade de vezes que eu, fazendo transmissão de rádio, falei os visitantes, que é uma coisa que nunca se fala. Eu choro de vergonha. Capello, estamos abordando o assunto de calendário, ou esse assunto que é absolutamente fundamental no sucesso da Liga não está sendo abordado ainda? Mas porque não tem Liga ainda, né? Estamos discutindo ainda o primeiro passo para ter Liga. Então, eu imagino que a resposta... Mas quando vai ter Liga? A sua pergunta eu adiciono, porque qual é o momento, Capello, que você considera que, de fato, ou vai ou racha? Qual é o deadline, qual é o prazo para que a Liga, de fato, aconteça em 2025? É isso? É o ideal? Os contratos atuais de televisão eles vão até 2024, o período que vai ser vendido de 2025 em diante. A questão é que não dá para esperar para vender esses direitos lá no segundo semestre de 2024, porque qualquer emissora de qualquer tamanho precisa de antecedência para conseguir se planejar financeiramente, porque ela vai comprar os direitos, eles são caros, em relação à logística, em relação à produção do conteúdo, etc, etc. Então, não dá para esperar até a última hora para vender esses direitos. A Liga tem que sair agora. Eu diria que chegou no momento atual em que, assim, tem que se fechar esse negócio nos próximos 2 ou 3 meses, ou o futebol brasileiro perderá o timing para fundar a Liga, para vender esses direitos de um jeito bem feito, né? Tudo bem que quando a gente olha para as outras negociações, Série B negociou em cima da hora, semanas antes do campeonato começar, estavam negociando o direito de transmissão. Foi assim que foi feito na Série B com intermediação da CBF. Mas assim, está errado. E os clubes de primeira divisão sabem que eles precisam dessa antecedência. E os próprios fundos, eles também sabem que essa antecedência é necessária. Por isso que o Mubadala agora está aumentando a cartada dela para conseguir levar o negócio adiante logo. Porque sabe que se esperar até o ano que vem, o negócio inteiro vai ficar mais fraco. Os clubes vão começar a vender os direitos individualmente, como já fazem hoje, o que seria terrível, e desmontaria a possibilidade de fundar uma liga. Então, eu diria que o timing é agora. Tem que fechar esse negócio agora, aparar essas arestas, e pelo jeito não vai ser via conciliação. Olha, os 2 grupos conversaram, chegaram no meio termo e agora eles estão se juntando. Não vai ser assim amigavelmente. Vai ser uma questão de disputa em que haverá vencedores e perdedores. E aí
entra a quantidade de dinheiro e eu volto a esses 4 bilhões. O fato do Mubadala apresentar uma proposta que diz pela primeira vez que se não tiver todos os 40, que se tiver um número parcial, ela fecha com 4 bilhões, é um recado muito forte. Outras informações importantes em relação a isso. Essa proposta de 4 bilhões, ela vale se tiver pelo menos 18 clubes e também desde que 7 dos 10 clubes que estão na lista de pagamentos no alto adiram, ou seja, precisam aderir entre Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Santos, Vasco, Botafogo e Bahia, 10 clubes, pelo menos 7 desses têm que aderir para que essa proposta vá adiante. Tem também um pagamento de 3 milhões de reais como um sinal de boa vontade, antecipado de imediato, e o sentido disso é tentar puxar os clubes pequenos e médios que estão do lado do Forte Futebol, porque eles precisam de dinheiro, e esse dinheiro cairia justamente no momento da janela de transferências, então tem ali uma coincidência em termos de calendário que vira um argumento adicional nesse sentido, né? Então, você percebe que são algumas mudanças na proposta com mais dinheiro, com alguns sinais para conseguir justamente puxar os clubes que estão do outro lado. A questão agora é se isso vai funcionar. Qual vai ser a reação dos clubes que estão do lado do Forte Futebol? Eles vão continuar unidos, continuar fazendo as reivindicações, ou eles vão, alguns deles, trocar de lado? Essa é a grande pergunta que vai ser respondida nos próximos dias. Capello, esses fundos de investimento, no longo prazo, qual é a estratégia deles para lucrar com isso? Estaremos todos mortos. Sim. No longo prazo. Sim. No médio prazo. Alguns de nós ainda estarão enquanto a gente está respirando, qual é a estratégia de lucrar? Onde eles estão imaginando o lucro? Tanto o Mubadala quanto o Serengeti, os dois têm números parecidos. Então, eles querem comprar 20% da Liga de Clubes, o que significa que, depois que a Liga for fundada e ela começar a vender os seus direitos de transmissão, eles vão ficar com 20% da receita do Campeonato Brasileiro. É basicamente isso. Então, eles estão pagando, de início, uma quantia alta, né? Você vê 4 bilhões num cenário parcial, 4,75 bilhões num cenário em que tem todos os clubes de Série A e Série B. Eles vão recuperar esse dinheiro e depois lucrar, ganhando 20% das receitas do Campeonato Brasileiro todos os anos. O negócio é basicamente esse. É um contrato de 50 anos. Então, assim, é um longo prazo que nós não estaremos mais aqui, mas cá entre nós, nenhum contrato no futebol brasileiro dura tudo isso, né? Em 5, 10 anos vai ter gente querendo romper, rescindir. Esse é um risco que está envolvido nesse tipo de negócio. Mas, seguindo a letra fria do contrato, o retorno vem assim, eles compram os direitos agora, pagam muito caro por eles, mas eles passam a receber 20% das receitas ao longo dos próximos anos, e aí você recupera esse investimento em 5, 10, no máximo 15 anos, e a partir daí é só lucro. Que quer dizer, imagino, que a necessidade de ampliar a venda internacional, sim ou não? Se depender de ampliar direitos de venda internacional, o produto tem que ser mais atrativo, que quer dizer que o calendário tem que ser organizado desde já, sim ou não? Absolutamente. Tem que mudar o calendário, tem que tornar o Campeonato Brasileiro mais forte tecnicamente, mais interessante para quem está no exterior, começar a trabalhar essa marca do futebol brasileiro internacionalmente. São todas questões que um dia que a gente tiver liga, e eu espero que esse dia chegue, alguém vai tratar delas, Tim. Mas por enquanto está todo mundo só falando de dinheiro.